Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Por aqui sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje, sempre com assuntos importantes. E o de hoje diz muito a saúde do homem. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Vamos falar de Novembro Azul? Vamos, doutor Daniel Moser, urologista. Que prazer recebê-lo aqui, querido, mais uma vez. Meu, Alberto, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Doutor, eu faço aqui algumas consultas, né? Se bem que a consulta mesmo que eu faço com o doutor, ela é anual. E eu sou adepto à teoria de que prevenir é melhor do que remediar. Sim, e homem esperto é homem que se cuida. Homem que se cuida, exatamente, exatamente. Eu sei que vai chegando a época, eu tenho que ir pro médico, tenho que ir lá, vou de novo, vou, e não adianta, e nós temos que ir mesmo. Essa história de preconceito realmente é uma bobagem. Eu estou feliz, você está com uma clínica em São Paulo, está um consultório em São Paulo, como é que é? Sim, Alberto, estamos dando agora uma oportunidade também para os pacientes de outras partes do país que nos procuram. Às vezes é um pouco difícil vir até Campinas, então temos agora um novo endereço em São Paulo também. Os pacientes que precisarem, além de Campinas, também temos essa outra opção. Que beleza, hein, doutor? Que beleza, hein? Mestre em urologia, formado em medicina pela Unicamp, professor assistente de urologia da Unicamp, é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, membro da Associação Americana de Urologia, membro da Sociedade Internacional de Continência, é isso mesmo? Exato, Alberto. De continência. Continência. Desde 2008, especialista em implante de esfíncter artificial, slink masculino, cirurgia prostática, laser e robótica, prolapsos vaginais também? Exato. Para as mulheres também, né? Acho que urologista é só coisa de homem. Muita mulher frequenta também, né? O consultório urológico. É, né? Sem dúvida. Problemas de incontinência urinária também na mulher, esses prolapsos vaginais, que são as bolas na vagina, né? Chamadas. Então também atendemos a população feminina quando precisa. Muito bom. O mês de novembro é o mês que mais vocês trabalham ou não? Alberto, eu costumo falar sempre para você, mês de novembro a gente faz a campanha e dezembro dá aquela enchida no consultório. Porque essas campanhas de conscientização, os espaços que a mídia e o seu programa nos oferecem para conscientizar realmente trazem efeito. Então nós começamos agora, já no início do mês, com trabalhos como o programa, palestras para a comunidade e já na metade, fim de novembro, dezembro, já a população começa a procurar. E é claro que tem aqueles que já ficam esperando por esse mês, né? Digamos, de novembro, que já marcam seus exames regularmente. Então, eu diria que fim do ano realmente é um momento em que o homem ele tira um pouquinho mais o tempo para se cuidar. Tá certo. Doutor, ainda é o câncer de próstata o câncer que mais mata entre os homens? Alberto, não. O câncer de próstata hoje, felizmente, ele já não é o que mais mata. Ele é, sim, o segundo mais prevalente nos homens, perde apenas para o câncer de pele. Mas com a conscientização que nós temos conseguido aí com todas as campanhas, a detecção precoce, as taxas de mortalidade têm caído bastante. E essa informação eu acho que ela é muito relevante, principalmente para as pessoas que ainda têm um certo receio de procurar o urologista, com aquele medo de descobrir a doença. Então é justamente o contrário. Procure, porque detectando no início, a sua chance de cura é altíssima, eu diria superior a 90%. Olha que maravilha, muito alto. Que maravilha. Doutor, e não apareceu nada ainda que pudesse a medicina falar assim com garantia que é algo que previne, que evita o câncer? Não tem nada, nenhum alimento, nada? São orientações gerais, Alberto, que estão mais relacionadas à qualidade de vida como um todo. Então nós sabemos que uma alimentação rica em gorduras, carne vermelha, que vai em linha, né, justamente do que os nutrólogos e nutricionistas pedem para você também ter um cuidado em não exagerar, como uma forma de cuidado de saúde geral. Então segue na mesma linha. Agora um alimento específico que traga um maior risco para o câncer de próstata direto realmente ainda não existe. Mas existe aquilo que pode favorecer a se ter um câncer, por exemplo, Exato. A hereditariedade
em relação a pais que já tiveram? Sim, sim, essa questão é sempre muito relevante, especialmente para você aí de casa que tem ou que conhece alguém que tem um parente de primeiro grau que já teve câncer de próstata. Sem dúvida, você deve estar mais alerta. Eu diria que é um motivo a mais para você estar se preocupando e muitas vezes até antecipar um pouquinho a sua ida ao urologista. E quando o doutor fala em parente, a gente entende que parente é quê? Primeiro grau? Como é, o que é? Seria o quê? Sim, Tio? é considerado tios, pai, avô já não entra nessa linha tanto de maior fator de risco, são os parentes em primeiro grau. E uma questão muito importante que eu falaria até de avô seria a idade que esse seu parente teve o câncer de próstata. Vejam que interessante, você aí de casa, às vezes a gente encara o câncer de próstata como uma doença, enfim, que pega você de surpresa. Mas quando nós falamos da população com 80, 90 anos, que hoje já não é mais uma coisa rara, né? Não. As pessoas têm chegado a essa idade. 70 a 80% desses homens vão ter câncer de próstata. Olha. Veja que interessante. Então, o câncer de próstata, o problema é quando ele ocorre numa idade muito precoce. Nós sabemos que a maior incidência do câncer de próstata ocorre em torno dos 60, 65 anos. Então, nessa idade ou menos, realmente o homem tem que estar alerta. Por quê? O câncer de próstata, ele leva um tempo para ele poder crescer e trazer consequências ao homem. Então, se você tem um paciente com 80, 90 anos e ele desenvolve um câncer de próstata, não é uma preocupação tão grande, porque ele vai acabar falecendo de outras causas que não o câncer de próstata. Muito diferente de um paciente que descobre o câncer aí até os seus 70 anos, sim, ele pode ter consequências do câncer de próstata. Então, o câncer de próstata está muito relacionado à expectativa de vida. Se você tem uma expectativa de vida ainda muito grande, não tem problema de saúde nenhum, a gente tem que estar atento e tem que estar alerta pesquisando essa doença. Qual é a consequência que traz para a próstata a pessoa que usa muito bicicleta, o ciclista, por exemplo? Certo. Câncer de próstata, não. Se há esse temor, esse rumor, não existe. O que pode acontecer relacionado à próstata em pessoas ciclistas, por exemplo, eu tenho alguns pacientes, não são todos, tá? Eu estou falando aqui de uma exceção, alguma inflamação na próstata, também chamada de prostatite. Pelo próprio contato contínuo do banco da bicicleta com essa região que é chamada de períneo, você pode ter uma compressão na próstata e aí ela desenvolveu uma pequena inflamação. Na maior parte dos casos ela é facilmente tratada com um repouso da atividade e não é um problema muito grave, é um problema tranquilo. Por que quando o médico, o urologista pede o PSA, o urologista diz o seguinte, olha, você só não pode andar de bicicleta, não pode andar a cavalo, mas não precisa ter jejum sexual e tal, não sei o quê. E aí você vai fazer o exame, você chega lá, aí a pessoa fala assim, você tá assim, tá com jejum sexual, tá assim, tá tal. Eu falo, não tô. Não, mas tem que estar. Não, meu médico falou que não tem que estar nada. Então explica isso aí, doutor. Alberto, agora você até vai me botar numa saia justas aqui com alguns laboratórios, mas eu tenho que falar da evidência científica. Eu não posso fazer uma coisa diferente disso, né? Existem já inúmeros trabalhos ao redor do mundo, feitos com milhares de pacientes, que já evidenciaram que a atividade sexual, mesmo você praticar alguma atividade física, ela não vai influenciar no resultado do seu PSA. Algumas situações sim influenciam. Por exemplo, o paciente está usando uma sonda, que é um caninho no canal da urina, que é usado para esvaziar a bexiga. Tem alguns pacientes que precisam usar. Nessa situação, vai estar alterado o seu PSA. Quando você fez o toque retal, dependendo de como foi feito esse toque, existem algumas técnicas que você tem que fazer uma coleta de esperma, por exemplo. Então, ou seja, a massagem da próstata, o toque um pouco mais vigoroso, ele pode sim causar alteração do PSA. Tá. Então, por isso que via de regra, nós falamos, olha, depois que faz o exame do toque, espere alguns dias para fazer o seu exame. Por quê? Para não ter que ficar naquela situação, se vier aumentado, você ter que repeti-lo. Então, mas me explica aqui, quando, por exemplo, alguém anda de bicicleta ou anda a cavalo ou faz o toque retal e vai fazer o PSA, a alteração que vem aumentado o PSA? Sim. Quando ocorre essa alteração por um estímulo da próstata, uma compressão mais vigorosa da próstata, há uma produção aumentada do PSA. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de PSA, né, Alberto? Estamos falando PSA. O que é PSA?
PSA é uma sigla em inglês que traduzida significa antígeno específico da próstata. Então é uma proteína produzida pela próstata naturalmente. Então todos nós produzimos PSA. Em algumas situações esse PSA pode estar aumentado. Quando nós temos um crescimento da próstata, um aumento da próstata, eu estou falando em aumento benigno, não estou falando em câncer de próstata, ele pode aumentar. Quando nós temos um câncer de próstata ou uma inflamação na próstata, são 3 situações que aumentam. Então na imagem, você aí de casa pode estar vendo o dedo do cirurgião, ele faz esse exame do toque justamente pelo reto, porque a próstata, ela intimamente encontra-se em contato com o reto. Então, por isso que o exame é feito por ali. E você pode palpar toda a superfície posterior da próstata, que é a região onde ocorre 90% dos cânceres de próstata. Ah, e ali a outra parte da próstata não é tocada, não tem como. Não é tocada, tá certo? não tem como. Mas se ela tiver alguma alteração ali, o PSA vai mostrar? Exatamente. Por isso que é feito em conjunto, né, o aumento, a avaliação. Você faz o toque para detectar onde tem 90% dos tumores e o PSA, que também vai indicar, somado ao toque, se você tem uma doença de câncer ou não. Então, nessa imagem, você pode ver naquela região posterior em branco um pequeno nódulo. E esse nódulo está aqui representado como um câncer. Ah, tá. Então, são pequenas células que se diferenciam para células malignas, elas se agrupam, crescem e formam o que nós chamamos de câncer. Então, o câncer, na verdade, são células que se reproduzem com mais rapidez, né? Sim. Consta, e são com deformidades, é isso? Exatamente, são células anômalas. Elas se diferenciam para um outro tipo de linhagem celular. Com isso, elas acabam destruindo, né, essa parte do tecido acometido. E o grande medo, quando nós falamos em câncer, é o quê? A disseminação, que é chamado de metástase, quando essa célula tumoral se espalha para outros órgãos. Agora, doutor Moser, quando o câncer começa, vamos supor, porque o câncer começa com uma célula, não é isso? Perfeito. Uma célula. Exato. Os nossos anticorpos não vão lá brigar nós não temos um soldadinho para ir lá e combater essa célula? Sim, Alberto, existem inúmeros documentários que eu sou muito fã deles e que mostram que diariamente nós eliminamos câncer do nosso organismo através das nossas células de defesa. Sim. Tive a oportunidade de assistir algum desses documentários de redes internacionais e é muito interessante e mostra a briga diária do nosso sistema imunológico para combater essas pequenas alterações que ocorrem no DNA das células. Então, por que nós falamos então de uma alimentação saudável, de evitar o estresse, daquela vida corrida? Porque quando nós nos expomos a situações como essa, de uma vida extremamente estressante, de forma contínua, uma alimentação não saudável, as nossas células de defesa, elas ficam prejudicadas. E aquelas pequenas alterações que normalmente seriam consertadas por essas células, elas são prejudicadas. E numa dessas momentos em que as células são prejudicadas, ocorre um escape e pode ocorrer a transformação para um câncer. Então, eu acho que o câncer ele ocorre todos os dias. Pelo menos ele tenta ocorrer todos os dias, mas graças a Deus nós temos aí essas células de defesa. Por isso, já vai a primeira mensagem. Tente ter uma vida equilibrada, tente ter uma vida com alimentação saudável, atividade física, um controle da sua mente, para que você não saia tão frequentemente para situações de estresse, tire a sua paz. Pois é, sorria mais, viu? Exatamente, importante. A sua mensagem de hoje, da alma, né? Reflete o que tem dentro de você. Bom, doutor, vamos lá. As pessoas que passam pela cirurgia, seria a cirurgia radical, a extração total da próstata, há uma tendência a que elas tenham uma incontinência urinária? Sim, Alberto. Essa é uma das áreas que eu mais dedico às minhas pesquisas, que é a incontinência urinária pós-cirurgia prostática. Aqui nós temos algumas mensagens muito importantes. Primeira mensagem, até mesmo para alguns colegas, né, médicos que trabalham com o assunto, que fazem essas cirurgias, que são os cirurgiões uro-oncologistas. Quando ocorre esse problema, nós desenvolvemos uma tese, Alberto, de doutorado, que mostrou dados muito interessantes,
que a incontinência urinária pós-cirurgia de próstata, na imensa maioria das vezes, não é por uma falha técnica, não é porque algo foi lesado que não era para ter sido lesado. É que quando você retira a próstata, obrigatoriamente, você tem que fazer um corte na uretra. A uretra é uma estrutura que conduz a urina da bexiga para o meio externo. E ela passa exatamente dentro da próstata. Sim. Então, quando você faz essa secção da uretra, a uretra ela acaba tendo uma mudança de posição, ela se retrai. Nós estamos falando aqui de alguns milímetros, mas que em alguns homens pode levar à incontinência urinária. O que nós estamos falando aqui, pessoal, são dados realmente assim inéditos, pouco comentados, mas que explicam uma forma que nós estamos pesquisando para tentar explicar por que alguns homens com uma cirurgia totalmente regrada, totalmente tranquila, totalmente com preservação das estruturas ficam incontinentes. Então essa é a primeira mensagem. E a segunda é que a incontinência tem cura. Olha, isso é muito bom. Muito bom. Nós vamos falar dela Exato. já. Antes, só queria fazer uma pergunta antes do intervalo. Mas não tem como, já que vai tirar a próstata mesmo, que ela está com o tumor, não tem como cortá-la ao meio, tirar a uretra dali do lado e tirar a próstata sem seccionar a uretra? Não tem, Alberto. A uretra é uma estrutura que já no seu desenvolvimento embrionário, ela é intimamente imbricada e envolvida pela próstata. Então, é uma estrutura que é muito difícil se separar. Ela é um túnel dentro da próstata colado pelas rochas, se você for quiser dar um exemplo automobilístico. Não, isso aí me fez lembrar. Eu, quando vou ao mecânico, eu falo, não, quero que você faz isso aqui. Quer dizer, a pessoa chegar para o médico e falar isso aí. Sim, Bom, já a gente vai falar sobre o tratamento e a cura de quem tem incontinência urinária. Aguarde um instante só. Voltamos aqui com o Dr. Daniel Moser, urologista, e estamos no Novembro Azul, então nós estamos falando de um assunto extremamente importante, prevenção dos problemas da próstata. A gente falou aqui da incontinência urinária, então Sim, tem cura? Tem cura. Essa é uma informação que muitas pessoas não têm e graças a veículos de comunicação como o seu programa, aliás, os pacientes têm elogiado bastante, sempre acham as entrevistas bastante pertinentes e interessantes. Eles chegam e falando, doutor, eu fiz essa cirurgia, eu fiquei incontinente, mas eu achava que a correção, o conserto disso era muito difícil. Realmente é isso mesmo? Eu vou ter que passar por todo aquele estresse cirúrgico, aquele problema no pós-operatório, e aí a gente tem a notícia boa. Não. O tratamento das sequelas do câncer de próstata, do tratamento cirúrgico ou da radioterapia, hoje eles estão ao alcance da maioria da população, tanto no setor privado quanto no público, você pode encontrar essas alternativas. Então, normalmente são cirurgias que não levam mais do que 30, 40, 50 minutos e no dia seguinte, na maior parte dos casos, você já está seco, de volta à sua vida normal, aquela vida sem aquele odor de urina. Os pacientes que ficam com disfunção erétil também têm as alternativas. Então, a mensagem que eu tento veicular, tanto pela mídia, seja a TV, os veículos de rede social, Instagram, convida você a visitar, Dr. Daniel Moser. Nós temos muito explicado isso daí. A informação hoje está ao alcance da população. O tratamento existe, ele é rápido e é muito eficaz. Olha que ótima notícia, sim, hein? E é uma coisa recente isso? Não, Alberto, esse tratamento não é recente. Eu poderia dizer que o modelo que nós utilizamos hoje, um dos modelos chamado esfíncter artificial, pasme, ele foi desenvolvido na década de 70. Olha só. E é o mesmo dispositivo. Então essa é a imagem do esfíncter artificial. Hoje no Brasil nós temos um único modelo comercializado pela Boston. Então é um dispositivo que é uma cirurgia de em torno de 1 hora. É uma cinta que fica ao redor da uretra, existe uma bombinha que fica na região escrotal e um reservatório. Então, quando você pressiona essa bombinha, ele puxa o líquido que se encontra ao redor da uretra na cinta e abre e você pode urinar. E automaticamente, depois, ele traz o líquido do reservatório para ao redor da cinta e fecha. Então, você fica continente. Então, hoje, realmente, esses tratamentos estão disponíveis e estamos aí à disposição para informá-los. E imperceptível, né? Totalmente. É um dispositivo totalmente implantado, você não vai ficar com nada externo.
É lógico que, como qualquer implante, há risco de erosão, de infecção, mas existem inúmeras medidas que nós, né, cirurgiões protéticos, tomamos justamente para evitar esses desfechos negativos. Tá. Nem tudo na próstata é câncer, pelo amor de Deus, né, doutor? Sim, sim, muito importante isso, porque quando nós chegamos no Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata, eu, como especialista em disfunções miccionais, sempre gosto de dar um recado. Atenção para o seu xixi. Eu uso essa palavra porque fica bem na mente das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando nós vamos envelhecendo, a nossa próstata ela pode aumentar de tamanho. Com o aumento de tamanho, o nosso fluxo urinário vai diminuindo também. Então vocês vejam em amarelo aquele xixi que vai longe, né? Um jato forte. E com o aumento da próstata, ele vai ficando um pouquinho mais fraco. Para muitos homens, essa diminuição do jato urinário acaba sendo normal. Ele encara como normal, porque ele não consegue perceber, já que é um processo que ocorre devagar ao longo de muitos anos. No entanto, esse aumento da próstata realmente pode trazer consequências para a bexiga, que é um músculo que tem que fazer uma pressão contra uma resistência, que é a próstata, e isso aí pode trazer consequências. Pacientes que faziam o exame de próstata todos os anos e, certo dia, ele entra em retenção urinária. Subitamente, ele não consegue mais urinar. Então, a mensagem nesse ponto do aumento da próstata, aumento do tamanho da próstata além de fazer o exame do toque para ver se você tem câncer de próstata, o PSA, converse também com o seu urologista como anda a sua parte miccional, se o seu jato de urina está normal ou não. Tá? Aí é uma uretra estrangulada. Exato. Então, como você pode ver no lado esquerdo da tela, é uma próstata de tamanho normal e dentro passa a uretra, onde passa a urina, tamanho normal. E no lado direito, tá, de quem está olhando para a tela, é uma próstata que cresceu e vejam, não há como passar urina nessa situação. Perfeito. O tratamento é extremamente tranquilo também, pode ser feito com medicamentos. Em alguns casos, você pode optar por trocar para cirurgia, se não quiser ficar tomando remédio para o resto da vida. Ou nos casos também que o remédio não funciona, a cirurgia pode ser uma opção. Cirurgia segura, novas tecnologias chegaram, como cirurgia laser, então não há por que você não tratar isso daí, né? E pode, de repente, no toque, doutor, achar que está tudo normal, PSA tudo normal, mesmo assim diminuir a micção, então talvez a próstata, ao invés de ela estar crescendo para o lado de fora, está crescendo por dentro, está estrangulando ali alguma coisa. Exatamente, Alberto. É muito bem colocado, porque nós temos até um exame que ajuda nessas situações, chama fluxometria. Então veja... Eu conheço bem esse exame aí, viu, doutor? Exatamente, esse exame é um exame que nós aplicamos de rotina, eu fiz questão de trazer esse vídeo. Veja, o paciente ele urina nesse recipiente, tá? E muitas vezes a próstata nem está tão aumentada, nem está tão grande, mas como você falou, ela cresceu para a parte interna e o jato da urina vai diminuir. Então a indústria já desenvolveu equipamentos como esse, que chama fluxômetro, em que você é capaz de medir exatamente a velocidade que a sua urina sai. Eu queria dar uma ideia para vocês. O normal é que você tenha um jato urinário em torno de 15 ml por segundo. Tá? Então você aí de casa que quer fazer um teste, urine num recipiente e meça quanto você urinou. E pega esse volume que você urinou e divida pelo tempo, pelos segundos. Então, ml, quantos ml dividido por segundo. E você vai obter uma curva de fluxo como essa. Quando você tem uma curva de fluxo que é muito menor do que 15 ml por segundo, você já deve ficar preocupado. Por quê? Você pode estar tendo um aumento da próstata que está levando que é a obstrução e a dificuldade urinária. Eu tenho certeza que poucos ouviram falar sobre isso. É um assunto que não é muito tratado e nós temos levantado essa bandeira e levado essa informação aí à população. Agora também tem uma coisa, né? A gente precisa ter uma cadernetinha para marcar tudo e tem que fazer de exame, né? O tempo passa, né? Sem dúvida, Alberto, vai passando. Você tem mais estrada que eu, mas eu também já estou com um bom tempo e nós vamos notando, né? O corpo vai se cansando, os exames vão ficando mais frequentes. E não resta outra coisa para a gente se não fazer os exames rotineiramente e se cuidar. Até porque aí as pessoas falam assim, imagina, mas você está tão bem aí. A gente fala, a lata está mal ou menos, mas o motor já está mais... Doutor, vamos falar sobre o dia 1º agora de dezembro, que vai ter um simpósio do que se trata.
Sim, dia 1º de dezembro nós vamos estar lá no Hotel Vitória, tá? Então é uma iniciativa pessoal, é um evento que eu mesmo idealizei e estou desenvolvendo. Nós vamos ter apoio da Medtronic, eu acho que é justo nós falarmos aqui, que trabalha justamente para a conscientização da população sobre a incontinência urinária e a disfunção erétil. Então nós vamos falar nesse dia dos diferentes tipos de incontinência urinária, que não é só após cirurgia de próstata que você pode ter incontinência urinária. Nós vamos falar sobre os tratamentos disponíveis, vamos ter alguns pacientes que passaram por cirurgia, que fazem questão de dar o depoimento e falar para você que há cura e há tratamento, um lanche e depois nós entramos na parte de disfunção erétil. Então tudo isso é para mostrar que você pode ter qualidade de vida e você não precisa ficar convivendo com um problema que muitas vezes ele é de fácil solução. Doutor, nós temos um minuto só queria que você me dissesse o seguinte, sobre a disfunção erétil que a gente não falou. Claro. Há remédios que corrigem. Sim. O uso contínuo desse método traz alguma consequência ou algum efeito colateral? Não, Alberto, vamos falar bem direto. Então esse foi o motivo da minha ida para os Estados Unidos. Eu passei 6 meses lá no final do ano passado e começo desse ano e lá eles são bem diretos. Aqui nós temos ainda um entrave cultural em que o homem tem um pouco de preconceito de procurar o tratamento e de evoluir nesse tratamento. Então vamos lá, tratamento. Você começa com medidas de qualidade de vida, alimentação, atividade física, são as medidas comportamentais. Elas não funcionaram, você passa para a segunda linha, que são os medicamentos, os comprimidos, facilitadores da ereção. Depois nós temos os medicamentos injetáveis, quando eu falo isso o homem se arrepia, mas ele é muito tranquilo. E por último a prótese peniana. Então hoje vai ficar com disfunção erétil, realmente quem não tem acesso, né, a uma unidade de saúde ou que quer permanecer dessa forma, que claro tem toda a liberdade. Doutor Daniel Moser, mais uma vez, enorme prazer recebê-lo aqui, prazer viu? Todo meu. Muito bom, obrigado, muito bom. Alberto. Você valoriza demais aqui o nosso Visão Geral. Conversei, portanto, com o doutor Daniel Moser, urologista, falando sobre o Novembro Azul, falando dos problemas da próstata. Eu tenho certeza que vocês gostaram, tá bom, gente? É isso aí. Muito obrigado. Saúde, paz, alegria e sorte para todos nós. Tchau, pessoal.